Olá, personas! Sou o professor Silvano Prats. Seja bem-vinda, seja bem-vindo! Esta é a aula 12 da série Frações, Conceitos e Operações. Nós vamos falar de adição e subtração de frações usando o MMC. MMC é mínimo múltiplo comum. Então, para melhor compreensão desta fase, assista à série Múltiplos e Divisores, disponível neste canal. Você vai lá na playlist, acesse o bloco de aulas que tem lá sobre múltiplos e divisores e procure a aula lá que fala sobre MMC, tá bom? Tá um curso bem completo aí sobre múltiplos e divisores. Então nós temos uma metade mais um terço. Nas aulas anteriores, nós vimos que só é possível somar ou subtrair frações quando os denominadores são iguais, são do mesmo tipo. Aqui são tipos diferentes. Então eu não posso simplesmente somar o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo, que daria 2/5. Não podemos, tá? Então, vamos fazer primeiro com as reguinhas, tá? Para vocês verem, ó. Uma metade, então eu tenho duas réguas amarelas para compor a branca, então cada uma é uma metade. Mais um terço. O número de baixo, terço, significa que eu tenho que ter 3 réguas para compor a régua branca, então por isso que se chama terço, porque ocupa a terça parte do inteiro da régua branca. Então mais um terço. Tá aqui. Então eu quero somar estes dois pedaços aqui, ó. Uma metade mais um terço. Percebe? Por isso que eu não posso somar o de baixo. Aqui, ó, 2 mais 3, ó. Quanto vai dar isso aqui, ó? Olhando aqui, eu não sei. Qual a referência que eu tenho? Não sei. Então não pode somar os de baixo em hipótese alguma. O que eu vou fazer? Nós vamos trocar aqui por frações equivalentes. Qual a fração equivalente a uma metade, que tem o mesmo valor? Aí eu vou descobrir aqui, nós vimos em aulas anteriores, que no caso aqui seriam réguas de sextos. Então nós temos 3 réguas para compor a metade, uma régua amarela. Então eu vou substituir uma régua amarela por 3 réguas de sextos, tá vendo? Que é a mesma área aqui ocupada. E 2 réguas de sextos para compor a régua aqui de terço. Então, um terço eu substituo pela fração equivalente a ela, que é 2, no caso aqui, 2 sextos. Tá legal? Então aqui, vamos lá. No lugar de uma metade, então eu tenho isso, ó. Posso fazer aqui, ó. Mais. Então, uma metade mais um terço. Percebe que é a mesma coisa? Se eu fizer isso aqui, ó. Se eu separar assim, ó. Uma metade mais um terço. É a mesma coisa que fazer. Cada régua dessa é sexto. Então de baixo, embaixo vai o 6. É o mesmo que fazer 3 sextos. Observe que o 3 é a metade do 6. Mais 2 sextos. Observe que o 2 cabe 3 vezes no 6. São 3 grupos de 2 para dar o 6 aqui. Tá vendo? Então, ó, 3 sextos mais 2 sextos. Voltando lá, no lugar de uma metade, eu coloco 3 sextos. No lugar de um terço, eu coloco 2 sextos. Esta fração 3 sextos é equivalente a esta fração metade. Ó. Metade e 3 sextos são equivalentes. E a fração 1 terço é equivalente a 2 sextos. Então eu tenho o mesmo valor aqui. Ó. Observe que as duas, uma metade mais um terço, ocupa o mesmo espaço aqui que esses sextos aqui. Agora eu tenho como somar, ó. 3 sextos com mais 2 sextos é do mesmo tipo. Quantos sextos eu vou ter? Então eu vou ter 5 sextos aqui, tá vendo? Que 5 sextos
ocupa o mesmo espaço da soma desses dois pedaços, e ficaria faltando um sexto para completar o inteiro aqui, tá vendo? Então, está aí. Agora veja bem, colocando de lado essas réguas, veja só. Nós temos um outro caminho que podemos seguir. Quais são os múltiplos do 2? 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, e vai embora para o infinito de 2 em 2, que coincide com os números pares. Múltiplos de 3, 0, 3, 6, 9, de 3 em 3, a partir do 0 de 3 em 3, então a tabuada do 3. Vejam que há alguns números que aparecem nas duas tabuadas ao mesmo tempo. Por exemplo, o 6, o 12, o 18, percebe que o 24 vai aparecer, o 30 também, e assim por diante. Então, ó, mínimos, múltiplos comuns. Quais são os múltiplos comuns? 6, 12, 18. Desses múltiplos comuns, qual é o menor? Então, 6, 12, eu não vou usar o 0, tá? Porque envolve divisão, então o 0 está fora. Quais são os múltiplos comuns a 2 e 3? 6, 12, 18, 24, 30. Desses comuns, qual é o menor deles? É o 6, o que aparece primeiro, o 6. Então eu digo que o 6 é o mínimo múltiplo comum entre 2 e 3. MMC entre 2 e 3. Tá? Então aqui, ó, olha só. Qual é o MMC entre 2 e 3? É o 6. Então no lugar do 2 e do 3, eu substituo pelo seu MMC, que é o 6. Como eu faço para chegar no 3 aqui, ó? Você percebe que lá atrás nós vimos que se eu multiplicar o de cima e o de baixo pelo mesmo número, eu tenho uma fração equivalente? Então, ó, 1 vezes 3, eu chego no 3. 2 vezes 3, eu chego no 6. Aqui é a mesma ideia, ó, 3 vezes 2, eu chego no 6. 1 vezes 2, eu chego no 6. Tá? Eu vou reescrever aqui para não ficar poluído. Ó. 1 meio mais 1 terço igual. No lugar do 2, vamos usar o 6. Mais, no lugar do 3, vamos usar o 6. Agora eu tenho o mesmo denominador. Agora eu posso somar essas frações. Só que eu não posso simplesmente substituir aqui, ó, repetir o número 1 em cima. Por quê? Eu mudei o tamanho dos pedaços. Observe que para ter uma metade, eu preciso de 3 sextos. Uma metade igual a 3 sextos. Então eu estou mudando o tipo de fração. Se eu mudo o tipo aqui embaixo, eu vou mudar a quantidade aqui em cima também. Percebeu isso? Então olha só, como é que eu chego nessa quantidade? Ó, quantas peças de cestos cabem em uma metade? Então essa ideia de quantos cabem é uma ideia de divisão. Então vai ficar o 6 dividido, aqui ó, eu divido por isso aqui. 6 dividido por 2 é igual a 3. Observe, ó, 3 são 3 peças que ficam no lugar de uma metade. Então, ó, cada uma, tá vendo, ó? Aqui, ó, 6 dividido por 2 igual a 3. Então eu tenho 3 peças de 1 sexto. E quantos grupos de metade aqui, ó? Quantos grupos de metade? Observe que se eu tivesse duas metades, seriam 2 grupos de cestos aqui, tá vendo, ó? 2 grupos com 3 peças de cestos. Então aqui eu multiplico pelo de cima para saber quantas peças eu vou ter deste novo tipo, deste novo pedaço, desse novo tamanho. 6 dividido por 2, 3. Então eu preciso de 3 peças para equivaler a uma dessa daqui. Eu já tinha uma dela, então multiplica pela de cima. 3 vezes 1, 3. Olha aí. A mesma ideia com terços. 6 dividido por 3, quando eu divido pelo de baixo, é porque eu quero saber quantas peças do novo tipo eu preciso para substituir pelo tipo antigo. Então, 6 dividido por 3 igual a 2, ó, 2 peças. E quantas peças antigas eu tenho? Uma, então multiplica.
Se eu tivesse 2 aqui, eu percebo que seria 6 dividido por 3, 2. 2 em cada um desse aqui, ó. Se eu tivesse 2 terços, ó, seriam 2 vezes 2, que seriam 4. 4 aqui, tá bom? Então, 6 divide pelo de baixo, para saber quantas peças do novo tipo eu preciso, e multiplica pelo de cima, para saber quantas peças eu vou ter no total, para ter a fração equivalente aqui. 6 dividido por 3 igual a 2. 2 vezes 1, 2. Agora eu tenho denominadores iguais, é só somar. Repete o de baixo, nunca, jamais, em hipótese alguma, você pode somar os de baixo. Repete o de baixo e soma o de cima. 3 mais 2 igual a 5. Tá bom? Então, é um caminho mais curto, mais fácil, que envolve esses conceitos que trabalhamos, mas de uma maneira mais prática. Principalmente se eu tiver frações em que usar peças para representá-las seja muito assim, desgastante. Eu tenho uma quantidade muito grande, aí não dá, tá bom? Então aqui, vamos ver alguns exemplos, ó. Eu quero somar 5/8 com 3 décimos. E aí nós vamos descobrir o MMC entre 8 e 10. Nós temos essa forma aqui e temos uma outra forma. Nós podemos decompor o 8 e o 10 de forma simultânea, ao mesmo tempo. Decompor em fatores primos, tá? Relembrando que você pode ir lá na playlist, se você não lembra o que é um número primo, então você vai lá na playlist múltiplos e divisores e está lá uma aula que fala só sobre números primos. Então aqui o primeiro número primo que é par é o 2. Então eu vou dividir aqui, ó, 8 dividido por 2 igual a 4. A resposta eu coloco aqui embaixo. 10 dividido por 2 igual a 5. A resposta eu coloco aqui embaixo. Então percebe que eu coloquei um número do lado do outro, passei um risco, e deste lado vão só os números primos. Vou fazendo a divisão e a resposta vai ficando aqui embaixo. Até chegar em número 1, em todos aqui. Tem um par, então eu continuo por 2. 4 dividido por 2 igual a 2. 5 dividido por 2 não dá. Então se não dá, não force a barra. Você repete o número, porque não pode ter resultado com vírgula. Tá bom? Então 5 não tem na tábua do 2, então repete. Ainda dá para dividir por 2, ó, então eu continuo. 2 dividido por 2 igual a 1. 5 não dá, repete. Agora, o próximo número primo que dá para dividir aqui é o 5. 1 não dá, repete. 5 dividido por 5 igual a 1. Acabou essa primeira parte. O que eu vou fazer agora? Eu vou multiplicar todo mundo aqui, ó. Multiplico todo mundo. 5 vezes 2, vezes 2, vezes 2. Eu posso fazer, ó, isso aqui, ó. 2 vezes 2 vezes 2, isso é igual a 8. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. E 5 vezes 8, igual a 40. Então, quem é o MMC entre 8 e 10? Qual é o número que aparece primeiro na tabuada do 8 e do 10? É o 40. O que eu vou fazer então? No lugar do 8 e do 10, eu coloco o 40. Porque aí eu vou ter denominadores iguais. Daí eu poderei fazer a adição. Porque desse jeito não dá. O que eu faço agora? Eu tenho um novo tipo. Percebe que são pedaços menores? Então, aqui vai mudar a quantidade aqui em cima também. Se eu precisava de 5 pedaços de oitavos, pedaços de 40, então, 40 avos, vão ser pedaços bem menores. Percebe que eu vou ter uma quantidade maior aqui em cima, para ter a mesma ideia, o mesmo tamanho de 5 pedaços? Então, por isso que eu divido pelo de baixo. Então, vai ficar 40 dividido por 8, que é igual a 5, porque 5 vezes 8, 40. Agora, esse resultado eu multiplico pelo de cima, para saber quantos pedaços eu vou ter aqui, ó. 5 vezes 5 igual a 25. Então divide pelo de baixo para saber quantos pedaços cada oitavo vai ter desse tipo aqui, que mudou o tamanho. E quantos pedaços eu vou ter para ter o mesmo tamanho desses aqui antigos? Multiplique pelo de cima.
Então agora 40 dividido por 10 igual a 4. 4 vezes 3 igual a 12. Tem o mesmo tipo, repete o de baixo e soma o de cima. 25 mais 12 igual a 37. 37/40 avos, é assim que nós lemos esta fração, tá? Outros exemplos, ó. Vamos fazer o MMC entre 3, 2 e 5. Qual é o número que está na tabuada do 2, 3 e 5 ao mesmo tempo? Eu coloco um do lado do outro, passo um traço aqui e vou decompor, fazer a decomposição simultânea em fatores primos. Quais são os fatores primos aqui? Então, ó, percebe que o 3, o 2 e o 5 são primos? Então vão ser eles mesmos. 2, 3 dividido por 2 não dá, repete. 2 dividido por 2 dá 1. 5 dividido por 2 não dá, então repete. E agora o próprio 3 dividido por 3 dá 1. 1 não dá, repete. 5 não dá, repete. E o próprio 5, 1 não dá, repete. 1 não dá, repete. 5 dividido por 5 igual a 1. Quando chega em tudo em 1 aqui, você faz o quê? Multiplica todo mundo aqui, ó. Os fatores primos você multiplica. 5 vezes 3, 15. 15 vezes 2, 30. Se você pode fazer também, ó. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. 5 vezes 2, 10. 10 vezes 3, 30. Fica a gosto do freguês. Então, o 30 vai substituir o 3, vai substituir o 2 e vai substituir o 5. Agora eu quero saber, eu mudei aqui, nós mudamos o tipo de fração, são pedaços menores, então aqui a quantidade vai aumentar, para ter o mesmo tipo aqui. 30 dividido por 3, então nós dividimos pelo de baixo, para saber quantos desses pedaços novos eu vou precisar para ter cada um desses aqui. Então vai dar 10, e 10 vezes 2 é igual a 20. Observe que se nós dividirmos por 10 em cima e embaixo, lembra que se eu dividir pelo mesmo número, eu tenho uma fração equivalente? Então, volta para os 2/3. E também, ó, se multiplicarmos pelo mesmo número, 3 vezes 10, 30, 2 vezes 10, 20. Tá vendo que o caminho é o mesmo? Então aqui, ó, aliás, são caminhos diferentes para chegar no mesmo lugar. 30 dividido por 2 igual a 15. 15 vezes 1, 15. 30 dividido por 5 igual a 6. 6 vezes 2 igual a 12. Agora, o que eu faço? Repito o de baixo, que é do mesmo tipo. 20 mais 15 mais 12. Ó, fazendo as dezenas, 2 mais 1 vai dar 4, dá 40. 47 30avos é a nossa fração. Fazendo este aqui, ó, subtração agora que é a mesma ideia. MMC entre 8 e 10. Nós já fizemos lá atrás, lembra? Que deu aqui, ó. E MMC entre 8 e 10 deu 40. Então, para ganhar tempo, nós vamos colocá-lo aqui, tá bom? O 40 no lugar do 8, menos. E aqui o 40 no lugar do 10. Vou dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. 40 dividido por 8 igual a 5. 5 vezes 5 igual a 25. 40 dividido por 10 igual a 4. 4 vezes 3 igual a 12. Então, repito de baixo e subtraio os de cima. 25 menos 12 vai dar 13. Observe que se eu fizer 13 mais 12, eu volto para o 25, operações inversas. E fazendo este aqui, ó, MMC entre 3, 2 e 5, nós já fizemos lá em cima. Então, para ganhar tempo, tá? MMC entre 3, 2 e 5, nós vimos que é igual a 30. Tá aqui. Então, no lugar do 3 vai o 30, mas esses sinais sempre repetem, as operações repetem aqui, ó. No lugar do 2 vai o 30, no lugar do 5 vai o 30. E agora eu divido pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 30 dividido por 3 igual a 10. 10 vezes 2, 20.
30 dividido por 2 igual a 15. 15 vezes 1, 15. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 30 dividido por 5 igual a 6. 6 vezes 2, 12. Agora aqui virou uma espécie de expressão numérica com frações, tá? Vou fazer essa aqui primeiro. Quanto vai dar? 20 mais 15, 35 30avos. Menos 12 30avos. Tá vendo que eu nunca posso subtrair? Subtrair, então, é um absurdo, porque 30 menos 30 daria 0, não existe divisão por 0. 35 menos 12 vai dar 23 30avos. Então, o resultado dessa adição com essa subtração dá 23 30avos. Tá legal? Então vai lá, dá uma pausa nesse vídeo ou assista de novo depois. Vai lá na playlist, vê o grupo de aulas de múltiplos e divisores, assista as aulas lá, depois volta para cá e pratica mais um pouquinho, tá bom? Forte abraço virtual, até a próxima aula!